Olá, eu sou a Luana, educadora do Mova, e hoje vamos falar sobre o gênero textual panfleto ou folheto. O que é isso? Para que serve? Onde está no nosso dia a dia? Onde que eu encontro? Então vamos aprender um pouquinho sobre isso. O gênero textual panfleto ou folheto está bem nessa imagem que todo mundo já viu. Acho que todo mundo, quando sai para fazer compra, compra com a família, vai aonde? No supermercado. Então esse é um panfleto ou um folheto informativo de supermercado. O que tem nessa imagem? Vocês conseguem perceber? Então, quando a gente observa um panfleto, ele traz para a gente uma série de informações. Quais informações são essas? Como que eu utilizo de forma sábia essas informações? Então, para que a gente entenda um pouquinho sobre eles, a gente precisa saber onde que foi criado, como, né? Então, eles datam do século XVI, com o surgimento da imprensa, ou seja, da publicidade, da divulgação de textos, desse compartilhamento de informações que a gente vive até hoje de modo tão intenso. Mas o que é? Ele é um meio de divulgação de um produto ou um serviço impresso em papel, ou seja, numa era tão tecnológica, ainda existem panfletos, folhetos, Nós ainda precisamos deles para muitas informações serem veiculadas, circularem na sociedade. Mas qual que é a intenção, então? É persuadir o leitor, ou seja, é convencer quem está com aquela folha impressa de alguma coisa, seja uma viagem, seja uma compra, ou como no caso do supermercado, que a gente poder fazer uma comparação de preços, e dentre outras informações. Então aqui nós colocamos um exemplo de um panfleto ou folheto da década de 70. Ele inclusive traz imagens de atores famosos da época, de um bairro muito famoso no Rio de Janeiro, então de teatros que veiculavam suas informações naquela época por meio dos folhetos ou panfletos. Então toda a informação começou aí. Depois vieram as outras formas, os jornais, inclusive a questão de televisão, ou seja, o jornal televisivo, outros programas. Mas como que começou a imprensa? Com os folhetos ou panfletos. Então aqui são imagens antigas, por isso que tem essa característica, e trazem para a gente algumas informações, como o nome desse panfleto, o teatro, ou o ator, ou alguma outra mensagem, até mesmo propaganda, está inserido nesses panfletos. E agora nós trazemos panfletos mais atuais, Um que fala sobre a Covid, que nós enfrentamos a pandemia, e outro que fala sobre o lixo, que a gente segue vendo essas informações, vê esses panfletos, esses folhetos, e muitas vezes a sociedade ainda não se acostumou com essas informações. Então existe um reforço, constante de panfletos no sentido de alertar também a sociedade, de convencer. Por exemplo, esse do lixo. Lixo reciclável, é de uma prefeitura do Brasil, de uma cidade do Brasil, e eles ensinam o que é o lixo reciclável e espalham esse folheto ou esse panfleto pela cidade. Para quê? Para que as pessoas se informem, para que eu convença as pessoas da importância da coleta, dentre outras informações, como as cores dos cestos de lixo. No caso do panfleto da Covid, eu estou falando dos sintomas, a questão da febre, qual o lugar que eu devo procurar. Então, tudo isso está contextualizado no meu panfleto ou folheto. Por isso que é importante que a gente preste atenção neles. Muito importante para que a gente se aproprie desses conhecimentos. Então, a gente deixa como uma atividade de panfleto ou folheto escolher um de um supermercado mais próximo. Pode ser do seu bairro, muitas vezes não deu certo no bairro do vizinho, mas um panfleto de supermercado. Qual que é a nossa intenção? Que vocês selecionem um produto que custa mais caro, ou seja, você vai selecionar esse produto, vai anotar, e outro que custa mais barato. Para que isso? Para que você perceba os itens que você consome. Quais são os itens mais caros e quais são os itens mais baratos?
pode anotar numa folha de papel, com um lápis mesmo, mas os folhetos trazem para a gente essa reflexão. O que eu consumo? Por que que este está mais caro? Por que que o produto no outro supermercado maior é um produto que muitas vezes está mais barato, mais em conta financeiramente? Então, não é só a informação, é também uma reflexão que nós temos que fazer com essas atividades diárias. Estamos acostumados a fazer, mas muitas vezes não nos damos conta. Então, essa é a atividade proposta e que a gente faça dela um exercício constante nas nossas vidas, para que a gente seja reflexivo com as nossas compras, com o nosso consumo. Essa foi mais uma aula do MOVA. Até a próxima!